Boa noite, bom dia, boa tarde, companheiros. Tem um visitante aí do canal, ele deixou nos comentários lá, solucionando uma ajudazinha para um problema que está apresentando no micro-ondas dele. E eu até não tenho, vou pedir encarecidamente desculpa para o nosso amigo lá, Celso Cime. Eu não vou ter como dar para ele uma resposta exata, porque eu não tenho um micro-ondas daquele aqui na oficina. É o Electrolux, que tem um vídeo dele aí no canal aí, falando sobre o indutor lá na placa, aquele negócio todo. Que inclusive eu tenho uma 80% do meu palpite que o problema dele está relacionado a esse indutorzinho. Mas eu vou passar uns testes aqui, que aí já vai entrar para alguns inscritos aí, que quem já está prático no negócio, as coisas que a gente vai passando aqui fica meio monótono, né? Mas tem muita gente que não tem. E também, muitas das vezes, isso acontece, né, com qualquer técnico. Eu passo por algumas situações aqui que é coisa absurda de corriqueira, e às vezes você está num dia infeliz e você não percebe, né? Mas vamos lá, eu estou com um Electrolux também, mas é dos mais pequenos. Até o modelo dele é o... Deixa eu ver aqui. Olha lá, o o ME18S. ME18S. Ele está funcionando, tá? Ele está normal, está tranquilo, está tudo funcionando. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. Não, as partes. Chegou um micro-ondas para você e não está esquentando. Bom, não está esquentando. Beleza, vamos dar umas preliminarzinhas. Você chegou, ligou ele na tomada, né? Você ligou ele na tomada, ele bipou. Beleza, então o fusível não está queimado, né? Esse primeiro teste aqui de você ligar ele na tomada e escutar o bip já é antes de você abrir ele, né? Porque o cliente chegou, você já bota na tomada. Então, você escutou o bip? Então, eu não tenho fusível queimado aqui em cima e eu não tenho alguma coisa em curto por enquanto, tá certo? Existe alguns micro-ondas, vários deles, né? Aliás, é a maioria, que ele tem um fusível aqui, né? No cabo que sai aqui, ó, e vem aqui, tem um fusível aqui. Então, às vezes, esse fusível queima, tá certo? E ele vai continuar funcionando normalmente, mas não vai esquentar. Então, já fica a dica. Se tem um fusível aqui, então nós vamos ter que avaliar esse fusível aqui, tá certo? Mais para frente do vídeo eu vou dar mais detalhe. Então, você veio aqui, né? Aí, ó, ele está ligado. Então, você apertou o liga, acionou, então, pronto. Eu não tenho problema de capacitor em curto, magneto em curto, né? Então, isso já ficou descartado. Então, se ele não está esquentando, ele não tem fusível aqui, ó, fusível aqui, e ele não está esquentando, então é o magnetron, tá? Isso aí é quase que regra, né? Pior, não pode ser o transformador, tá? O transformador quase nunca ele vai dar esse tipo de problema. Ele dá uns problemas mais sérios, mas
do micro-ondas ficar funcionando normal e tudo, e não queimar fusível, né? Então, não tem o fusível, tá ligando lá, não tá esquentando, magnetron, tá? Vamos fazer o teste. Agora, você ligou ele na tomada lá, ele bipou aqui, tá bonitinho, tá certinho aqui. Você apertou o fuzil, apertou o botão iniciar aqui, queimou o fuzil? Então, nós temos um curto, nós estamos com algum componente em curto. A maioria das vezes, né, é muito raro algum outro caso, eu acho que eu nem não peguei, né? Acho que eu peguei um da microchave, tá? Nós vamos falar sobre ela. Magnetron ou capacitor está em curto, tá? Então, como que nós vamos eliminar essa parte? Você ligou aqui, né? Ligou aqui no menu iniciar, ele queimou o fuzil. Então, vamos trabalhar em cima desta situação aí agora. Eu vou dar uma pausa no vídeo, que é para mim poder tirar e desconectar ali, que eu não consigo desconectar ali no transformador, segurando aqui o celular. Eu apertei muito ali o plugzinho ali, então ele está muito, né? Eu vou dar uma pausazinha e volto já já. Então, voltando aqui, ó, eu desconectei o cabo lá do transformador e eu coloquei uma lâmpada aqui, tá? Uma lâmpada de micro-ondas. Tem algumas lâmpadas que tem o pino mais grosso um pouquinho. Esse aqui está muito fininho e ele está soltando. Então, eu aconselho, se você for fazer isso, nem precisa da lâmpada. Estou colocando aqui que é para mostrar, né, a coisa ligada mesmo, funcionando. Isola, se ele não tiver aquele isolante dele lá, você isola, porque como é energia alternada, então vai passar aqui, encostou aqui na carcaça, encostou, vai fechar curto, tá? Ou pode te dar um choque grande. Então, ó, tirou aqui do transformador, então magnetron e capacitor não funciona mais, tá bom? Então você vai ligar ele, ó. Você colocou um novo fuzil lá, tá vendo que aqui é fuzil até de teste, ó. Eu vou sempre trocando o fiozinho aqui. Eu já achei um fio, uma grossura boa, que ele aguenta a gente fazer o teste e queima com facilidade caso esteja algum problema. Existe outros métodos mais apurados, mas tem coisa que é muito técnica, é só para fazer a gente gastar dinheiro, tá? Na prática é o fiozinho mesmo, a gente tendo consciência do que está fazendo, né? Uma tomada boa, uma fiação boa, um bom fusível lá na tomada para poder proteger, ajuda bastante. É um disjuntorzinho, né? Aqueles disjuntor, você põe um disjuntor no caso para fazer teste assim, põe um lá de 20, ou se for o caso, põe até um de 15, mais fraco um pouquinho, que ele desarma com mais facilidade. Faz parte do dia a dia do técnico, né? Achar a melhor opção para fazer o trabalho. Então, você tirou aqui, coloca uma lâmpada aqui para você ver. Então, a gente vindo aqui, tá funcionando, tá beleza. Você vai apertar no menu ligar. Ó, ele ligou, a lâmpada acendeu. Isso significa que ele está funcionando, a placa normal, está tudo funcionando perfeito. Então, ele está mandando o 110 lá no transformador, no caso os que é ligado 110 e os que é ligado 220 tem que ter 220 volts aqui quando ele está nessa situação. Você pode colocar o multímetro aqui, ó. Você coloca o multímetro aqui, você vai ver que ele está mandando. Mas se ele acendeu a lâmpada, é porque ele está mandando. Então, não está faltando energia no transformador e nem nada. No caso dele ter queimado o fusível, e você tirou aqui para ver se a placa aqui está funcionando normal, e ele ligou do jeito que eu mostrei, então nós temos um problema. Geralmente no capacitor o magnetron também faz queimar, então nós temos um problema aqui, tá certo? Magnetron, transformador. Mas, presta bem atenção, mas
Você colocou um fuzil novo, tirou ali, desligou ali, colocou uma lâmpada aqui, ligou e ele queimou, então nós temos um problema com a microchave, tá? Lá com as microchaves lá. Geralmente é a microchave que tem 3 fios, tá? Quase todos são do mesmo jeito. Um ou outro muda alguma coisinha. E é um pouco meio complexo de estar explicando, porque é muito detalhado, cada um tem que ir pegando o seu jeito. Mas geralmente é que aciona na hora que você liga, que a porta está fechada, ela aciona a lâmpada e a ventoinha. E aí funciona. Então se você, o passo correto, ligou, queimou o fuzil. Você veio aqui, tirou aqui, ó, separou aqui, desligou para cá. Ligou, queimou o fuzil, temos um problema na microchave, tá? Temos um problema de placa, a placa está em curto em alguma coisa, tá? Inclusive quando é direto assim, você ligou, queimou, tem alguma coisa em curto mesmo, aí, como que nós vamos descobrir isso então? Então nós vamos desligar as microchaves, desligar elas fora, tá certo? Faz a mesma coisa, coloca o fuzil de novo, vem aqui, liga ela sozinha. Não ligou, não queimou o fuzil, então nós temos problema lá com a microchave. É um trabalhão danado, mas às vezes você não tem condição de trocar, de colocar, e você quer saber se as microchaves estão com problema ou não, é uma solução, tá? É trabalhoso, tá? Quando a gente vai tendo prática, a gente mesmo já vai lá, já tira, já pega o multímetro, já mede, e é coisa mais prática mesmo, né? É coisa que a gente vai acostumando, tá? Então, agora, também existe uma outra possibilidade. Ele queima fuzil na hora que abre a porta, tá certo? Então, nós temos um problema com a microchave da porta. É fácil de você saber. Na placa aqui, ó, geralmente tem um conectorzinho com 2 fios assim, ó. Em algum lugar, tem uns que é mais aqui em cima, coisa. Esse que é separado aqui assim, ó, ele é o da porta. Então, é fácil saber. Você vem aqui, tira esse fio que dá, ó, como ele estava ligado, você viu, ó, ele já funcionou, né? Você coloca de volta lá. Para mim colocar aqui agora vai ser um pouco meio difícil colocar aqui. Vamos ver aqui. Ó, colocou, acionou. Caso você desconectou a chave, né? Desconectou tudo aqui. Deixou só a tomada aqui. Com o fuzil novo aqui, coloca o fuzil. Você ligou lá na tomada, queimou o fuzil, então é tua placa que está em curto, tá? Aí não tem outro recurso, é tua placa que está em curto, tá certo? Bom, alguns dos testes que a gente vai fazendo no dia a dia, né? O multímetro, o magnetron. Você colocou o multímetro na escala de diodo. Encostou nos 2 pinos, fecha curto. Pegou aqui, colocou na lata, não pode fechar curto. Colocou nisso, na lata não pode fechar curto. Tá? Capacitor, lá dentro, lá no meio deles. Coloca as 2 ponteiras lá, não pode fechar curto. Tá? Segura nenhum, coloca na carcaça, não pode fechar curto. Segura no outro, coloca. Nem sempre é. Eu tenho vários capacitores aqui que você coloca o multímetro, ele não dá curto, não dá nada, mas você coloca no micro-ondas, ele queima o fuzil, tá? Nem sempre é, mas são os testes para ir fazendo por eliminação. Agora, para ajudar o nosso amigo lá, tá? Eu vou fazer uma demonstração com o painel fora do micro-ondas,
para ver se eu tento dar uma luz para ele saber se é a placa ou se é a membrana que está dando esse problema. Ele alegou, né, que o micro-ondas dele fica piscando no zero e ele não consegue acionar nada. Tá, no primeiro momento eu pensei na chave da porta. Mas não é, porque quando ele desliga da tomada, tá certo? Ele liga de novo, fica piscando, então significa que alguma coisa está travada em curto ali ou impedindo a placa, o relé, alguma coisa assim de funcionar. Bom, pode ser a microchave que fechou o curto e colou, não está voltando, não sei o que. Pode, né? Igual eu falei, eu não estou com aquela placa aqui em mãos, né? Eu não tenho um micro-ondas daquele. Eu já consertei o que está lá no vídeo lá que eu falei. Eu consertei aqui e o problema dela era o quê? Você ligava ele, parecia o painel zerado ali, bonitinho. Quando você escolhia lá 30 segundos, você apertava para iniciar, ele dava só uma piscada assim e voltava no zero de novo. Tá? Mas ficava estático, não ficava piscando. Então, lá no vídeo está mostrando uma das causas desse tipo de problema e foi resolvido lá. Mas também, aquele mesmo conceito lá pode ser o caso dele. Mas vamos lá, vamos tentar aqui o painel. Vou dar mais uma paradinha aqui e já volto já. Eu tirei o painel, né? Trouxe o painel para cá, aqui, ó. Tá certo? Eu tenho um plugzinho aqui que é de televisão, alguma coisa. Eu tirei ele, aquela guiazinha, deixei só a coisa aqui. Dá para ligar aqui, tá? Tá ligado ali na tomada. Aqui são 3 pinos, são maiores, né? Que são diferentes lá, tá? Se você tiver um cabo daquele lá e fizer, funciona do mesmo jeito e tal. É só você olhar aqui, ó. Aqui está assinalando as duas, o outro lá, em alguns casos nem existe, não funciona, né? Mas então, vamos ligar aqui, ó. Tá. Então, aqui, ó, é a porta, tá certo? Desse jeito, a porta tá aberta, tá? Eu tinha um plugzinho aqui, eu não consegui achar, tá? Desses assim, ó, já fechado, mas eu não consegui achar, tá? Então, esse aqui aceita bem um parafusinho, pode ser uma chave de fenda, pode ser qualquer coisa, fechar o curto aqui, ó, tá? Então, aqui a porta tá fechada, tá certo? Então, eu ligando aqui ele vai bipou, tá certo? Então, o micro-ondas ficou ligado. Você virando aqui, ó, você tá vendo? Tá ligado? Então aqui nós temos a placa, apenas a placa e a membrana funcionando, tá certo? Então aqui vai ser possível saber se está funcionando. Apertou, ó, tá buzinando, ó. Cancela, porque não aceita mais número ali, ó, cancela. Vamos apertar aqui o 5 de novo, o 8, o 9, ó, cancela. Potência, ó, tá funcionando, né? Vamos cancelar. Agora, vamos iniciar ele para aquecer alguma coisa. Ó, deu barulho do relé, está contabilizando. Tá? Então, se o painel dele lá, se a tela dele lá ligou lá, tá no zero, piscando, tá certo? Nós temos um problema ou de microchave ou na placa, porque a membrana não, com o painel em cima, e se continuar, a membrana não vai fazer o painel ficar piscando, né?
ela não responder nada, tudo bem. Mas o painel piscando significa que tem um problema de placa, tá? Então, agora, para descartar qualquer possibilidade da membrana, vamos fazer o seguinte: a gente vem aqui, tá certo? Você vai vir aqui, desliga, tira a membrana fora. Aqui com a mão só é complicado. Aí, você tirando a membrana fora, vamos ligar lá. Ó, ele vai ligar do mesmo jeito, tá certo? Porém, aí sim, ó, não, né, não vai ter nada. Então ele tirou a membrana, já tiramos tudo e continua piscando, é a placa, né? Prováveis causas da placa tá com um problema desse de ficar piscando, essa coisa toda. No caso da placa dele lá, tem um componentezinho lá que é um indutorzinho, tá? É um desse aqui, ó, tá? Ele, em algum lugar, logo aqui na entrada, aqui assim, tá? Ele tem um indutor, né? Esse indutor causa vários problemas quando ele tá, mesmo você olhando ali, às vezes ali tem algumas coisas que você mede até no multímetro, ele parece estar bom, mas não tá. Aí tem que trocar. Um dos testes você tira fora ele, né? E põe um fiozinho fininho lá, improvisado, só para ver se parou o resultado. E, geralmente ele volta a funcionar, mas não pode deixar, tá? Então, no caso dele lá, provavelmente ou é esse indutor, ou é um CI que tem junto, um integradozinho que tem junto na fonte lá, que faz o gerenciamento lá da fonte lá, daquelas funções diferentes. No caso desse daqui, até acredito que não aconteça esse tipo de problema de ficar piscando, mesmo você tirando tudo, ele continua piscando. Se for, é o micro aqui, tá? Se for isso, é o micro. Isso aí é quase que... Porque os outros componentes, o transformador aqui, diodo aqui, outros componentes, vai no máximo fazer o quê? Não vai ligar, tá certo? Ou não vai obedecer o comando. Mas ficar piscando e não deixar a membrana responder nada, é porque o micro está inoperante, né? Então ficou aí a dica de como você fazer vários testes. No caso, se você retirou aqui, ó, a membrana e quer saber se a sua placa está funcionando e coisa, você retira a placa aqui da fonte aqui, retira ela fora, tá certo? Faz a ligação conforme fez aqui. E aqui, ó, nós temos aqui, ó, você tem aqui 1, 2, 3, 4. E do lado de cá, essas trilhas mais escuras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso significa que essa membrana, ela tem 26 funções, 26 combinações de funções. A função, a trilha 1 aqui, ela ligada com a trilha, a primeira daqui, com a primeira daqui é uma função, a primeira com a segunda é outra função, a primeira com a terceira é outra função. Então, como que você vai fazer isso lá na placa? Você virando lá, você identifica aqui, ó, você põe a membrana
paralela assim, né? Eu vou dar uma pausa aqui e vou até tentar ver se eu consigo dar uma ideia melhor aí, tá? Então, voltando aqui, tá? Vamos ligar ele na tomada. Ligou, tá certo? Pegamos aqui, olhamos lá direitinho. No caso desse aqui, eu só virei a placa, né? Porque tá assim, ó, nessa posição, virou, né? Então, esses 4 primeiro aqui estão com os 6 de lá. Então, aqui, para saber se minha placa tá obedecendo alguma coisa, se a minha membrana aqui tá completamente ruim, então o que você vai fazer? Aqui, ó, você fechando aqui, o primeiro aqui, tá certo? Com qualquer um aqui, ó, acionou lá, tá vendo, ó? Se eu voltar no outro aqui, ó, eu cancelei, ó, mais uma vez, ó, zerou. Se eu for lá de novo, ó, tô ligando, tá? E assim sucessivamente, tá? Você cancela, cancelou. Se você pegar aqui, ó, e vir uma outra opção aqui, por exemplo, essa daqui já deve de ser com outro pino, ó, tá vendo lá? Como é que é aquele ali? B e B, não sei o que é aquilo ali. Se você vem com outra coisa aqui, ó, outra opção, tem que cancelar aquilo dali. Cancelou. Ó, Alt, tá? Então, pronto, eu já vi aqui que a placa está funcionando. Caso aqui, como para mim fazer o vídeo, eu não tenho um suporte nem nada, né? Eu não tenho como fazer todas as funções, mas você tem como pegar todas as funções que tá aqui. Não tem certeza absoluta, tá? Mas cada uma dessa trilha com um desses 6 aqui, ó, é uma função. Então isso implica que 4 vezes 6 são 24 funções. Deve de ser isso que deve de ter aqui no painel, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. São 28. Então, não, são 24, porque aqui não é função, ó, tá vendo? Ó? Aqui não é função. Então, eu tenho 24. Função é aqui, ó. Aqui, né? Esse aqui aciona. Contando aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, viu? São 4 comandos, né? E as 4 referências aqui, ó. Não, melhor, não sei, não, aqui me perdi aqui. Se essas daqui são as referências, aqui é os comandos ou vice-versa, tá? O fato é que a primeira com o primeiro é uma função, a primeira com o segundo é a segunda função, e assim sucessivamente, tá? Até completar os 24. É uma maneira bacana de ver como se a membrana está funcionando ou não, se a placa está com problema ou não, né? Porque muitas das vezes a placa está com problema nesses registorzinhos aqui e vários outros registorzinhos aqui. Aqui também, ó, tem uns transistorzinhos aqui que eles também tá muito problema, tá? Cada caso, cada defeito é uma história, né? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 aqui, ó. Nós temos 3 aqui. Muitas vezes a gente mede eles estão funcionando, mas na prática ele não está colocando. Por quê? Porque a função deles é muito relacionada à frequência, e aí o micro não entende direito e a placa
às vezes a gente dá a placa como perdida porque a gente não consegue encontrar o defeito, né? Nas oficinas da gente que é mais, nas oficinas mais humildes, mais coisas, não tem aquela aparelhagem sofisticada. E para consertar uma placa dessa aqui também, uma oficina que tem uma aparelhagem sofisticada não conserta uma placa dessa. Isso aqui custa 60, 80 reais no Mercado Livre aí, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de cada modelo, né? Não paga a hora do técnico, né? Mas para técnicos, igual a gente aqui no interior, que não tem muito recurso, e para quem está aprendendo assim como eu, né? É muito interessante a gente discutir essas coisas. Eu posso às vezes estar falando uma bobagem, mas daqui a pouco eu pego uma placa lá, aquela bobagem que eu falei aqui corresponde àquele defeito lá, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se quiserem alguma informação, se quiserem contestar o que eu estou falando, né? Se quiserem elogiar, se quiserem criticar, fiquem à vontade, faz parte do processo. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, tá? Então, assim, é cada um com a sua opinião, cada um com a sua maneira de ver, né, o trabalho, de entender o trabalho. Muitas das vezes eu estou falando uma coisa com você com A e você consegue resolver com a letra D, C, sabe? É assim que funciona a parceria, né? O compartilhamento de informações, né? Isso é muito importante, né? Tá se perdendo isso, o mundo tá se perdendo isso, tá? Todo mundo começa a fazer os vídeos com o intuito de querer aparecer um pouquinho e daí a pouco já tá lá vendendo ferramentas e aquele negócio todo, né? Eu tenho algumas ferramentinhas aqui e tudo, mas procuro até nem demonstrar nos vídeos porque eu tenho horror a esse negócio. Eu fico fudido da vida com essa situação. Tá um vídeo ali para compartilhar informação ali, né? Ajudar e tudo. Quando você pensa que não, o cara tá vendendo produtos, né? Isso aí é bem ruim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Compartilhe, dá aquele joinha aí pra gente, né? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço aí pro meu amigo aí, Celso Simi, que pediu aí alguma informação, tá? Na descrição do vídeo aí eu vou deixar mais um detalhezinho sobre o problema dele, que eu não consegui encontrar uma placa igual a dele para poder fazer o vídeo. Obrigado, fui!